Vamos lá, vamos começar então o próximo assunto falando a respeito de birras e alternativas à punição. Então, antes de tudo, a gente não quer, através dessa sessão, desse módulo, dizer qual é a forma de correção que você, como adulto, deve aplicar. Então, a gente quer, na verdade, fornecer mais ferramentas para que você possa ter em mãos essas ferramentas e poder aplicar isso aí. Então, de modo geral, a melhor forma é aquela que está de acordo com o contexto familiar, que cumpre os princípios da palavra de Deus e que não destrói a ponte de amor e comunicação saudável entre os pais responsáveis e a criança. Até porque cada criança representa um ser humano único. Então vamos supor que você recebeu visitas em casa e o filho da sua amiga quebra um copo. O que é dito muitas vezes? Não, mulher, besteira, oxente, esse copo aqui já estava na hora de ir pro lixo mesmo. Ah, 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 ah. Agora, se seu filho derrama o suco, o que você diz para ele? O que muitas pessoas dizem nessa situação, se é o próprio filho dela? Meu filho, pelo amor de Deus, toda vez que você derrama esse suco na mesa, o que é isso? Tá com a mão furada, é? Ou seja, o que a gente pode concluir de acordo com essa abordagem? As pessoas que mais nos amam, muitas vezes, são as que mais nós tratamos mal. Claro que eu não quero generalizar, mas é isso que acontece muitas vezes. Então, qual é o conselho da própria Leliane Rocha? Trate teu filho quando ele errar, igual você trataria os filhos dos seus amigos. E é claro, né, tem pessoas que tratam até bem os filhos e isso é muito bom, ok? Eu não estou, mais uma vez, querendo generalizar, mas isso acontece e muito, certo? Então, para quem aí serviu essa reflexão, a gente quis trazer aqui. Então, mais uma vez, né, a gente está aqui para propor essas reflexões, para que você, como ser humano, como pai, como educador, melhore na sua abordagem com a criança que você tem contato. Então, vamos para outro exemplo prático aqui. A filha de uma mulher de uma das turmas do curso da Leiliane trouxe a seguinte consideração: Mamãe, eu estou conseguindo amar mais você. Eu estava sentindo raiva de você. Mamãe, você estava muito chata. Eu estava pensando em me matar, porque eu não estava aguentando mais apanhar de você enquanto você estava nervosa. Depois que você começou a fazer essas aulas aí, esse negócio, que eu nem sei com quem você estava fazendo, tudo mudou. Vi que você agora busca uma forma de se acalmar. Olha que atitude interessante essa daqui. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mamãe, você está mais legal e a vida está melhor. Minha vida está melhor. E aí é falado aqui nessa frase, uma educação violenta abre caminho para o abuso sexual infantil. Inclusive, eu gostaria de indicar aqui uma mentora de mães, que eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos voltados para essa área, né, de prevenção contra o abuso sexual infantil. O nome dela é Jéssica Pontes, ela tem uma ótima mentoria para mães, para realmente é, refletir a respeito dessa questão da educação para que ela não seja violenta. Então é uma bênção o trabalho dela, se você puder fazer, se você puder acompanhar, segue ela lá no Instagram, Jéssica Pontes. Então, continuando aqui, esse material, gente, essa sessão aqui, foi inspirado no conteúdo passado pela psicóloga Caroline Bittar, que eu tive a oportunidade de fazer no curso de prevenção ao abuso sexual infantil, curso Paz, da Leliane Rocha. Então, vamos lá, vamos definir o que é essa tal da birra. A birra é um termo que a sociedade colocou para algo que acontece, que eu posso dizer com qualquer ser humano, uma descarga emocional. Só que a birra especificamente a gente costuma associar somente com a criança. Só que tem adulto também que é birrento. Então é interessante a gente poder visualizar, refletir a respeito da birra num conceito inclusive mais amplo, porque a gente vai ver um pouco mais para frente alguns comportamentos, principalmente de pessoas que já sofreram o abuso sexual, que elas costumam regredir. E essa regressão é voltar para esses comportamentos de criança birrenta, que não soube acolher as suas emoções,
não soube administrar suas emoções quando era criança e acaba refletindo também na vida adulta esse mesmo comportamento. E veja quando a birra acontece, ó, quando há uma frustração ou uma raiva. Então, um bebê em condições naturais faz birra? Aqui, segundo a psicologia, não. O bebê não faz birra. O bebê se utiliza do choro como a única forma de comunicação básica para emitir uma necessidade de fome, de sono, de cansaço. Então, a forma de comunicação do bebê é essa, o choro, né? Então, é importante a gente entender isso aqui, porque a birra, ela de fato acontece em crianças em torno de 1 ano e meio para 2 anos. Isso aqui é a constatação da psicologia, certo, gente? Você vai refletir de acordo com a sua realidade, ver se faz sentido para você, se não faz. Mais uma vez, a gente não está aqui como dono da verdade, mas é importante realmente a gente visualizar e refletir um pouco sobre isso. Então, o que acontece no cérebro durante a birra? A amígdala do cérebro, ela coopera para liberar essa descarga de raiva ou tristeza. E isso é direcionado como uma reação corporal. Por isso que a criança vai se comunicar através do corpo. Ou seja, ela vai sapatear, vai bater, vai chorar, vai gritar, entende? Então, tudo isso é uma reação dessa tal de amígdala. Não é a amígdala que está aqui, não. É a amígdala que tem localizada no cérebro. É um nome muito parecido, né? Então, como eu já falei, isso também pode acontecer com adultos. Quando a raiva ou tristeza vem, há essa descarga emocional. Quando não há alternativas de liberar essa descarga, ou saber gerenciar essa emoção, isso também afeta o corpo do adulto. Como? A musculatura fica rígida, acontece, não sei se você já sentiu aquelas tensões que são chamadas de nós no pescoço, no ombro, dor de cabeça, dores estomacais, enxaqueca, gastrite até nervosa, isso pode evoluir. E tem um livro chamado O Cérebro da Criança, fantástico esse livro. Ele traz vários esquemas e inclusive exemplos práticos de como você conseguir lidar com a birra. E eu quero trazer uma ilustração que o próprio autor, o Daniel J. Siegel, ele traz lá no livro dele. Então, quando acontece essa tal da birra, primeiro, né, a gente precisa entender que o cérebro, ilustradamente, é como se fosse uma casa de andar, certo? O andar de baixo é esse andar mais emocional, que representa o andar emocional, o lado emocional do nosso cérebro. É o lado que está ligado com essa questão dessas descargas emocionais. E o andar de cima representa esse olhar da razão, a parte mais lógica, certo? Os porquês, a razão. Então, quando a criança ela está sofrendo essa descarga emocional, ela está passando por essa descarga emocional, o que acontece? Ela fica presa no andar de baixo. Então, é como se tivesse, sabe aquelas porteirinhas que a gente fecha para poder impedir que a criança passe de um lado para outro? Pronto, é isso que acontece quando ela enfrenta essa descarga emocional. Essa porteirinha se fecha, ela não consegue acessar o andar de cima, que é o andar relacionado à razão, a entender por que aquilo ali não é para ser feito do jeito que ela quer. Você está entendendo? E aí tem muitos pais que não têm esse entendimento e querem logo chegar com sermão e com outras coisas que não vão fazer com que a criança entenda por quê. Porque ela está presa ali naquele andar emocional, naquele andar de baixo. E a cancela está fechada, ela não consegue passar. E aqui a gente quer entregar ferramentas para você, para que você consiga acolher essa criança e acessar ela nesse andar de baixo, abrir a cancela para que ela passe para o andar de cima e entenda, tenha um entendimento, muitas vezes, por exemplo, do porquê que ela não pode comer chocolate antes do almoço. E ela está fazendo birra, entende? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de trazer aqui essas ferramentas. Inclusive, tem um exemplo trazido no livro que eu quero trazer aqui para você, de uma mãe, que é a própria autora, uma das autoras, né, do livro, não é só o Daniel, tem uma outra autora também lá. É fantástico esse livro, gente. Por favor, leiam.
é muito ilustrativo, tem muitas figuras, muitas situações diferentes, vai te dar muita bagagem. Mas continuando, ela estava jantando com o marido dela, essa mulher, e o filho pequeno, né? Aí o filho não queria comer, não estava querendo comer, não queria jantar, e aí ele levantou da mesa e começou a birra ali, né? Ele foi para um canto lá do restaurante. Aí a mãe se aproximou do filho, ficou ali no nível dele, né? Ela ficou de joelhos, ele é bem pequenininho e é inclusive algo muito importante para começar o acolhimento, você ficar no nível da criança. E ela começou a perguntar para essa criança, é, de fato, né, dizer para ela, poxa, eu entendo que você está com raiva. Você quer um abraço? Ele começou a dizer, né? Não, ele começou a repetir, repelir ela, e não sei o quê. E aí ela falou, olha, eu entendo que você está com raiva e que você não quer comer, mas vamos fazer um combinado. Você come pelo menos não sei quantos bolinhos, era um prato, né, que era assim com essas porções que dava para você meio que petiscar. E aí você come não sei quantos, vamos dizer, aí eu vou botar um número, certo? Eu não estou lembrado ao certo como foi lá no livro, mas você come 6 deles. E aí depois você pode fazer aquilo que você quer fazer, certo? Que eu sei que você quer fazer e tal. Vamos fazer esse trato juntos aqui. Aí ele topou. Aí ele voltou para a mesa e começou a comer. E ele não só comeu 6, que a mãe tinha combinado com ele, mas comeu mais 4, ou seja, ele comeu no total 10. Porque a mãe soube acolher as emoções daquela criança, soube acessar ela ali no andar de baixo, abrir a cancela e ele passar para o campo ali da lógica, da razão, porque se ele não comesse, ele iria passar mal. Então, é importante a gente saber ter esse acesso, né? E como eu falei, cada criança é única, a gente vai aprender algumas estratégias aqui para poder lidar com essa questão da birra e fica aqui com a gente porque tem muita coisa boa vindo aí. Então vamos lá, o que fazer para lidar com a birra? Então, o primeiro passo é conectar-se com a criança, nomeando a emoção. Eu dei até o exemplo agora do livro. Então, a mãe chegou para a criança e falou a emoção que ele estava sentindo. Eu sei que você está com raiva e não quer comer porque você quer fazer tal coisa, né? Foi o que essa mãe falou. Então, a criança, ela muitas vezes não sabe lidar com essas emoções, com essa descarga emocional. É tudo muito novo para ela. Ela nem sabe o que é tristeza, o que é raiva. Por isso que é importante você, inclusive, trabalhar com livros que vão ensinar a respeito dessas emoções, certo? Então, aqui no nosso material, a gente indica alguns desses livros e lá tem esse livro, né, falando a respeito das emoções que você pode trabalhar com a sua criança. Lembre-se de que essa criança também está aprendendo sobre as emoções, ela não nasce sabendo o que é tristeza, o que é alegria, o que é medo. Então, da mesma forma que a criança aprende a nomear os objetos, caneta, copo, ela precisa também nomear as emoções que ela está sentindo. Então você pode usar frases como essa que eu já dei do exemplo do livro. Eu entendo que você está com raiva ou frustrado. Então você dizer que entende e nomear as emoções não significa que você está aprovando o comportamento da criança, ou seja, mimando ela. O que está sendo feito aqui é uma validação da emoção. Você está ensinando para essa criança o que ela está sentindo e como ela pode lidar com esse sentimento ruim que está ali dentro dela. Então, por exemplo, eu entendo o que está acontecendo com você. E o nome disso aí que você tem agora é tristeza. Então, o que a criança entende? Opa, então é isso que está acontecendo comigo? Toda essa descarga se chama tristeza? Uau, que bom que eu não vou ter um treco aqui. Você está entendendo? Então imagine você está sentindo algo ali dentro de você que você não sabe o que é e você não sabe lidar. E quando alguém chega, ó, você está sentindo isso. Calma que você não vai ter um treco, não. A gente vai aprender a lidar com essa descarga que está aí dentro de você. Você está entendendo? Então ela se acalma, ela entende o que é aquilo e tem alguém ali para dar suporte para ela. Então, gente, isso até é chamado de educação emocional. Você educa a tua criança emocionalmente para poder lidar com esses sentimentos até quando ela crescer, quando ela se tornar um adulto. Então, ninguém vai tirar o direito da criança de se sentir com raiva ou frustrada, por mais que seja uma situação absurda para você como adulto. Na sua cabeça, poxa, ela está com raiva porque
ela não vai comer. Poxa, mas se ela não comer, ela vai passar mal. Mas a criança não entende isso, ela não entende sobre a ciência, sobre as coisas que você, como adulto, já entende. Então, às vezes, o adulto só olha pela própria visão, ou medindo o mundo da criança com sua própria régua. O que o adulto pensa muitas vezes? Nossa, que absurdo! Ela está chorando por causa de um chocolate, mas um chocolate para uma criança é como se fosse um carro perdido para um adulto. Você está entendendo? Então a criança não tem essa maturidade de entender que é só um chocolate. O que fazer então? Olhar pela visão dela, pegar a perspectiva dela, tentar se colocar na cabeça da criança. O que representa aquele chocolate para ela? Então, através da validação da emoção, a gente se conecta com a criança. Inclusive, eu gostaria de indicar uma ótima leitura para você, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É fantástico e ajuda bastante você não só se conectar com as crianças, mas também com você mesmo e com as pessoas que convivem com você. É ótimo para relacionamento. Inclusive, gente, a gente entende que, biblicamente falando, os maiores mandamentos, né, os dois que Jesus deixou, são sobre relacionamento. Então, se você investe nisso, você está investindo em grande parte da sua vida, porque a maior parte da sua vida você não passa dormindo, você não passa trabalhando, você passa se relacionando com Deus e com pessoas. Segundo ponto aqui, ajudar a criança a se acalmar. Então você pode usar frases como: filho, eu entendo que você esteja com raiva. O papai não vai te dar o chocolate agora. Você precisa almoçar. O que a gente pode fazer? Vamos se acalmar? Quais são as formas que a gente pode fazer para se acalmar? Você quer um abraço? Você quer dar um tempo aqui com o papai? A gente fica aqui num cantinho. Então, com isso, o adulto precisa se afastar do ambiente, ficar nesse lugar até a criança se acalmar. Isso não serve só para a relação de pai e filho, não, gente. Educadores também podem aplicar esse tipo de ferramenta. Então, se a criança começar a bater, e aí, o que dizer? Aí você impõe. É necessário também a questão da firmeza, sabe? A questão dos limites. A gente não quer passar aqui uma forma ou ferramentas para você que vai ser algo que vai ser permissivo, não. Existe a firmeza, existe o limite. É o equilíbrio, né, entre a firmeza e a permissividade. A gente está pegando aí nem um extremo e nem outro, ok? Então, bater no pai, não. Bater não é uma forma respeitosa. Você não pode bater. Se você não está me respeitando se você me bater. Você abaixa a mãozinha dela, sem agressividade, sem machucar, de forma leve e contínua, ok? Outras analogias que podem ajudar você aí a lidar com essa questão da birra. A tal da almofada da raiva, nesse caso aí do bater. Então você pode dizer, ó, não pode bater porque machuca. Você pode bater aqui nessa almofada se você quiser. Então, inclusive adultos fazem isso, né, gente? Quando estão descarregando a raiva, eles usam saco de pancada, alguns inclusive vão correr, vão malhar, vão dar uma volta. Então é importante ter essas fugas, essas válvulas de escape que são saudáveis, né? Tem pessoas que acabam usando até a alimentação, mas eu orientaria a você tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, tem pessoas que recorrem a chocolate, né, outras coisas. Assim, são coisas que vão amenizar, mas você tem que ter cuidado para não exagerar, né? Porque tudo que é excesso causa mal. Então tem que ter cuidado com isso. Então, você usar a tal da almofada da raiva não é um estímulo à criança para extravasar em objetos, não é isso. É sobre bater naquela almofada, é a almofada da raiva. A criança com isso, ela canaliza, ela direciona e coloca para fora esse sentimento, ela não implode. Isso é como se fosse um saco de pancada para um adulto ou um João Bobo, que serve para poder brincar batendo. Você está entendendo? E não vai estar machucando ninguém, né, nem quebrando objetos. Então, está ensinando isso aí. Outra coisa também que ajuda bastante, ou uma outra analogia, é da rosa e da vela. É fazer esse exercício junto com a criança, dizendo, ó, imagine que você está cheirando uma rosa, bem cheirosa. Aí agora você sopra uma vela, cheira a rosa e sopra a vela. Exercícios de respiração. Então, isso ajuda bastante. Tem até um caso de uma mãe que estava tendo problemas com o filho, ele teve uma birra,
E aí ela pediu, você quer um abraço para se acalmar? Ele, não quero não, quero ir pro meu quarto. Aí ele foi pro quarto. E aí fechou a porta do quarto, a mãe botou o ouvido assim, quando ela colocou o ouvido, ele estava brincando com o Lego e dando as respiradas enquanto brincava com o Lego. Ou seja, ele já sabia, a mãe já tinha aplicado muitas ferramentas, ensinado a educação emocional para ele, e a mãe já estava observando isso nele. Porque, para pensar um pouco, você como adulto, não é assim que acontece com você, quando você precisa se acalmar, voltar a si, sabe, a lidar com aquela raiva, né? Você não sai, assim, normalmente, um adulto saudável, educado emocionalmente, ele não vai sair descarregando isso nas outras pessoas. Ou, por exemplo, no patrão que chamou a atenção dele. Não. Ele vai para um local reservado, ele respira, ele, sabe, toma um ar, o tal do cantinho da calma, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O chocolate quente também pega essa mesma ideia da rosa e da vela. Então, você pode fazer esse exercício junto com a criança, dizendo, oh, imagine o chocolate quentinho, bem cheiroso, vamos sentir o cheirinho dele? Aí você puxa assim, né? Cheira o chocolate quente, agora precisa soprar para ele esfriar, aí você sopra. Então, sopra o chocolate quente. Então, é isso que vai acontecer. E se for no ambiente público, um terceiro ponto aí seria se afastar do ambiente, né? A tal da birra em público. Então, às vezes, a criança está desorganizada naquele ambiente, porque o ambiente também não está ajudando. Então, é você conduzir essa criança, convidá-la, olha, vamos ali com o papai para a gente se acalmar, ou vamos ali para a gente se acalmar. Então, convida a criança, segura na mão dela, se for pequena, leve ela no colo, no caso dela ser pequena, sabe? Então, conduza ela, sabe? Não saia puxando ela com violência, né? Imagine você como adulto, né? Alguém ali para lhe acalmar, alguém lhe deu um puxão, você já está com raiva, você fica com mais raiva ainda, não é verdade? Então, conduza educadamente. É aquele mesmo pensamento, poxa, como é que, se fosse um filho de alguém que eu respeito, como é que eu trataria essa pessoa, essa criança? Você está entendendo? Na presença dessa pessoa. É inclusive algo que eu gostaria de compartilhar com você. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse pensamento de temor, que é essa reverência, esse respeito, é algo que a gente precisa ter também no cuidado com os pequenos. Por mais que seja um filho teu, ele não é só teu, ele é do Senhor também. Então, com esse temor, você pensa, poxa, como eu trataria o filho de alguém que eu respeito na presença dessa pessoa? E você está tratando um filho de alguém que você respeita, que é do seu Deus, na presença dele. Se você considera a presença do Senhor, o temor do Senhor será a sabedoria para você lidar com a birra. Amém? Então é isso. Encerramos essa primeira parte. Espero que você tenha gostado. E fica aqui com a gente porque tem muito mais.